Fala pessoal, bom, esse vídeo vai ser um resumão bem rápido sobre tudo de análise combinatória. Então você que vai fazer o Enem ou prestar algum concurso, pegue esse vídeo e dê uma assistida para conferir se você sabe tudo de análise combinatória. Depois é só praticar os exercícios, tá? Também vou disponibilizar vários exercícios resolvidos para você praticar depois desse vídeo aqui. Então vamos embora, pessoal. Análise combinatória, princípio multiplicativo. Então, por exemplo, eu abri meu guarda-roupa assim, tinha duas bermudas, bermuda 1 e bermuda 2, e 3 camisas, camisa 1, 2 e 3. De quantos modos distintos eu posso sair utilizando uma bermuda e uma camisa? Então, duas bermudas e 3 camisas. Então, se eu utilizar a bermuda 1, temos a camisa 1, 2 ou 3. Se eu utilizar a bermuda 2, camisa 1, 2 ou 3. Não é isso? Então, eu tenho quantos casos? 6 casos. Bermuda 1 com a camisa 1, bermuda 1 com a camisa 2. Princípio multiplicativo. Eu não preciso descrever todos os casos. Basta multiplicar. 2 bermudas vezes 3 camisas, 6 casos. Pessoal, o que vai caracterizar o princípio multiplicativo? São conjuntos distintos. Um é o conjunto das camisas, outro é o conjunto das bermudas. Então, quando eu tiver esses conjuntos distintos, basta multiplicar. E temos também um detalhe que é a questão do i e do ou. Essa questão do i, a gente multiplica, e do ou a gente soma, i é interseção, ou é união. Como que vai ser aplicado isso aqui na análise combinatória? Por exemplo, nesse caso aqui, você ia escolher uma bermuda e uma camisa. Nós multiplicamos os casos. Agora, se eu tiver em dúvida se eu saio com um boné ou com um relógio, eu tenho 3 relógios e 2 bonés. Ah, eu não quero sair com os dois, porque eu acho que fica demais. Vou escolher um dos dois. Então, eu quero escolher um relógio ou um boné. De quantos modos eu posso fazer essa escolha? Então, eu tenho 3 opções para relógio. Eu posso sair com o relógio 1, com o relógio 2, com o relógio 3, ou com o que? O boné 1 ou com o boné 2. Então, eu tenho ao todo 5 casos. Então, o ou é mais. 5 casos distintos. Então, beleza. Princípio multiplicativo. Depois do princípio multiplicativo, nós vamos entrar no arranjo. Arranjo simples. Nós vamos ter um único grupão, onde nós vamos distribuir os elementos desse grupão em grupinhos. Esses grupinhos, pessoal, a ordem pode importar ou não importar. Ótimo. Problemas de arranjo, então. Vamos lá. Olha só um exemplo de arranjo. Arranjo simples. Então, primeiro eu vou falar um caso aqui, sem repetição, pessoal. Olha só, eu tenho um banco de 3 lugares, alinhados, e tenho 5 pessoas. De quantos modos essas 5 pessoas podem ocupar esse banco de 3 lugares? Bom, claramente 2 pessoas vão ficar em pé. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho quantas opções para o primeiro modo aqui? 5 opções. E para o segundo, 4 opções, uma vez que alguém já ocupou o primeiro lugar. E para o terceiro, 3 opções. 5 vezes 4 vezes 3, 20 opções. 20 vezes 3, 60. 60 opções. A fórmula do arranjo, pessoal, arranjo de N elementos agrupados PAP, é o tipo de agrupamento onde a principal característica é que a ordem do agrupamento importa. Ou seja, se eu trocar 2 elementos aqui, é uma forma diferente das pessoas sentadas nesse banco. Ok? Então, quando que eu vou utilizar arranjo? Colocando a fórmula aqui, n fatorial sobre a diferença de n para p fatorial. Se eu aplicasse aqui, seria 5 pessoas tomadas 3 a 3. Seria arranjo de 5 para 3 é igual ao maior em cima e a diferença do maior para o menor. Nós levamos o maior até o menor. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Na hora de simplificar, 5 vezes 4 vezes 3, 60 do mesmo modo. Problema de arranjo simples, certo, pessoal? A gente vai utilizar esse tipo de problema quando, por exemplo, eu vou escolher 3 pessoas, onde um vai ser o presidente, outro vice-presidente, outro tesoureiro, ou seja, a ordem importa. Um pódio de corrida de Fórmula 1. Quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar com os números de 1 a 5, com os algarismos de 1 a 5? São problemas de arranjo, problemas onde a ordem importa, ok?
Bom, tem um tipo especial de arranjo, pessoal, que recebe o nome de permutação. Essa permutação, ela é um tipo de arranjo que a gente vai pegar todos os elementos do grupão para fazer um grupinho. Ou seja, ele vai contar apenas a ordem dos elementos. Por exemplo, de quantos modos as pessoas A, B e C podem sentar-se num banco de 3 lugares. Então, tem 3 opções para a primeira pessoa, 2 opções para a outra e uma opção. 3 vezes 2 vezes 1, 6 casos. O modo de resolver é igualzinho a arranjo, porque é um tipo de arranjo, certo? Bom, pela fórmula seria arranjo de 3 pessoas tomadas 3 a 3. Isso implica em 3 fatorial sobre 0 fatorial. Lembrando que 0 fatorial é igual a 1 fatorial, para que não dê erro, que é igual a 1, por convenção. Perfeito? Detalhe aí. Então daria 3 fatorial, que é a mesma coisa, 6. Só de escrever nesse caso aqui, que é menor para vocês, olha, começando com A, eu posso ter BC ou CB. Começando com B, eu posso ter AC ou CA. E começando com C, eu posso ter AB ou posso ter BA. Então, permutação é um tipo de arranjo onde a gente utiliza todos os elementos. Então, aqui seria assim, permutação de n termos é igual a n fatorial. Então, aqui seria 3 fatorial, simplesmente. Então, de quantos modos 5 pessoas podem sentar-se num banco de 5 lugares? As 5 não vão trocar de lugar entre si, não vai ter uma permuta entre elas? Permutação de 5, certo? Quantos números de 4 algarismos eu posso formar com os números 1, com os algarismos 1, 2, 3 e 4? 4 algarismos distintos, né? Certo? Então, aí a gente vai trabalhar esse tipo de coisa, que a ordem importa com esses 2 casos aqui. Perfeito? Beleza. Depois disso aqui, pessoal, nós vamos... Reparem que eu não falei sobre repetição ainda, né? Vamos falar agora a primeira vez sobre repetição antes de entrarmos em combinação. O arranjo com repetição, olha só, você vai fazer uma senha de 4 dígitos e vão ser apenas números. Não pode ter letra, certo? E pode repetir, não falou nada que tem que ser distintos. Então você tem de 0 a 9, 10 algarismos, 10 opções para o primeiro, 10 para o segundo, 10 para o terceiro, 10 para o quarto, 10 elevado a 4, só multiplicar. Muito simples, arranjo com repetição, certo? E a permutação com repetição, por exemplo, quantos anagramas tem a palavra burro? Dá para a gente desenhar simplesmente aqui, muito fácil, que são 3. Mas pelo que eu estava treinando antes com vocês, permutação de 3 letras seria 3 fatorial, que é 6. Só que, na verdade, eu só tenho 3 casos. Então eu tenho que dividir por 2, na verdade 2 fatorial, porque esses aqui trocando de lugar não vai fazer diferença. Então, como eu tenho 2 letras iguais, eu divido por 2 fatorial. Se fosse assim, ó, quantos são os anagramas dessa palavra? Não seriam 4 as respostas? O B aqui, o B aqui, o B aqui, o B aqui? Então seria 4 fatorial com repetição de 3 fatorial. Resolvendo, 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, simplificamos 4 opções. Beleza? Então, permutação com repetição. Permutação de n elementos com repetição de A, B, C, vai ser n fatorial sobre A fatorial vezes B fatorial vezes C fatorial e aí vai. Permutação com repetição. Ok, pessoal. Agora vamos falar rapidamente sobre problemas de combinação simples. O que é combinação? Combinação é um tipo de agrupamento onde não vai importar a ordem dos elementos, e sim a natureza. Quais são esses elementos? Vamos a um exemplo. Eu tenho 4 alunos, A, B, C e D, e quero formar um trio. Então não me importa se é o aluno A, B, C ou C, B, A, não importa a ordem desses alunos, eu só quero saber quem são esses alunos. É um tipo de problema de combinação simples. Bom, vamos ver aqui quantos grupos eu conseguiria formar. Como eu quero um grupo de 3 alunos, poderia ser sem o A, ou sem o B, ou sem o C, ou sem o D. 4 grupos. Consigo contar aqui facilmente, não é isso? Porém, o que acontece? Se eu fosse resolver pelo modo antigo, né? 3 pessoas, pelo modo que nós vimos fazendo até agora, que era como arranjo. Eu teria, para escolher aqui 3 pessoas num grupo de 4, 4 opções, 3 opções e 2 opções. Certo?
Ok, daria 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. E na verdade, dá 4, eu tenho que dividir por 6, que é quanto? 3 fatorial. Por quê? Porque essas 3 pessoas aqui, eu contei a ordem entre elas, porque até então, quando a gente multiplica, a ordem não está inclusa. Então, para tirar essa ordem que eu contei, eu tenho que dividir por 3 fatorial, certo? Porque dentro do grupo ABC, que é sem o D que eu escolhi, eu vou ter ABC, ACB. Se começar com B2, se começar com C2, 6 casos. E eles são iguais, porque a ordem não importa, portanto, eu tenho que dividir por isso. Então, resumindo, se eu tenho 10 pessoas e quero fazer um grupo de 4, 1, 2, 3, 4. 10 opções no primeiro, 9 opções, 8 opções, 7 opções. Como a ordem entre as 4 não importa, tem que dividir por 4 fatorial para tirar essa ordem que foi implicitada pelo princípio multiplicativo aqui, ok? Portanto, a combinação sempre vai dar um resultado menor que o arranjo, porque a ordem dos elementos não importa. Então, para dar um resultado menor, a gente tem que dividir por mais uma coisa, que é o P. Então, olha só, combinação de N elementos tomados PAP. Parece a fórmula do arranjo, até aqui, ó. Só que como tem que dar um resultado menor, você também vai dividir pelo P fatorial. O P, ó, é o número de algarismos aqui. 4, por exemplo, 4 fatorial. Se fosse 5 pessoas, 5 fatorial. Então, o P é a quantidade de elementos do grupinho, ok? Beleza. Combinação simples. Olha só. Depois disso aqui, combinação, arranjo, permutação, vamos falar agora de combinação com repetição. Combinação com repetição. O famoso problema dos pastéis, por exemplo. Fui na padaria, quero comprar 5 pastéis. Quero comprar 5 pastéis e eu tenho sabores carne, queijo e banana. De quantos modos diferentes eu posso comprar esses 5 pastéis? Bom, o problema não falou que tem que ser sabores diferentes, nem teria como, porque eu tenho 3 sabores e 5 pastéis, não é mesmo? Então a gente vai resolver isso aqui com barrinhas e bolinhas. Olha só, pessoal, o que acontece? 5 pastéis, 3 sabores. Então, sabor 1, sabor 2, sabor 3. Observe que só 2 barrinhas são suficientes para poder separar 3 sabores distintos, certo? Então, como eu quero 5 pastéis, eu posso colocar 3 de carne, 1 de queijo e 1 de banana. É um modo. Ou então, tirar esse de carne, não comprar nenhum de carne e 1 de banana. Certo? Vou até apagar isso aqui, ó. Ah, professor, mas e se essa aqui mudar? Ao invés das bolinhas, não tem problema. O último sabor não tem nada, no meio conduz. Então, todos os modos possíveis de comprar os pastéis são todas as permutações possíveis com repetição entre esses símbolos aqui. Ou seja, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos com repetição de 2 barrinhas e 5 bolinhas. Transformamos numa permutação com repetição, essa combinação com repetição. Então a gente vai resolver a maioria desses problemas de combinação com repetição assim. Aproveitando a deixa aqui, pessoal, olha só, combinação com repetição, a gente vai poder também fazer um outro exemplo aqui para a gente entender isso melhor. Eu tenho 5 carros aqui, 5 carros, e quero pintar com 4 cores, certo? Então, olha só, se são 4 cores, vão ser 3 barrinhas para separar. 5 carros, pode ser assim. Então, 3 mais 5, 8. Observe que era 4 e 5. Esse número mantém e esse fica 1 a menos, porque eu preciso de uma barrinha a menos para separar os sabores. Então, 5 com 4, 9. Só que tem que tirar 1 aqui, 8. Com repetição desses 5 aqui. E aí sobra um quanto para completar os 8? Os 3, que é 1 a menos que esse. Legal? Beleza. Então, para resolver esse tipo de coisa aqui, ó, acaba que é a combinação de N, isso não é o P, só que é P menos 1. Então vai dar 3 aqui, ó. Então N mais P menos 1 seria 5 mais 3, 8. E aqui, P menos 1, 3. É a mesma coisa aqui, fazer dessa maneira aqui, essa permutação. Ok? Olha só. Para resolver essa equação aqui, ó, A mais B é igual a 10. Como que a gente resolve essa equação aqui, A mais B igual a 10? Eu quero só soluções naturais, ok? Então, beleza. Se eu colocar uma barrinha aqui, vai ficar assim, olha,
valor de A aqui e valor de B aqui. Então, eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui e 1, 2, 3, 4 aqui. Tá vendo? De novo, eu caí naquele caso. Todas as maneiras de permutar isso aqui são todos os casos possíveis para resolver essa equação. Ou seja, eu tenho 11 símbolos com repetição de 10 e 1, que no caso nem precisa colocar aqui. Pensando isso como combinação, né? As duas barrinhas aqui, ó, N é 10 e o B seria 2. Só que, na verdade, como a gente precisa só uma barrinha, é P menos 1. Entende? Então, olha, ficaria aqui P menos 1. Então, eu teria que fazer, por exemplo, combinação de 10 mais 1, de 11 elementos tomados 1 a 1, porque aqui é o P menos 1. Se fosse A mais B mais C mais D é igual a 50. Combinação de 50, 4 menos 1, 53 elementos tomados 3 a 3. Ou então, em vez de pensar como combinação, pode pensar direto na barrinha, né? São 4, você coloca 3 e tem que dividir os 50 aqui. Então vai dar 53 símbolos com repetição de 3 e 50. É a mesma coisa. Combinação com repetição. Pessoal, temos também a permutação circular. A permutação circular, olha só, de quantos modos distintos 3 pessoas A, B e C podem sentar-se em uma mesa circular? Observem que, se eu olhar daqui, ó, eu tenho BCA. Se eu olhar daqui, ó, eu tenho CAB. Mas são todos o mesmo modo, então, de sentar-se nessa mesa. Então, depende do ponto, do local onde você está olhando. Então, você tem que ver a sequência. Então, a sequência é A, depois o B, depois o C. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, C, B e A. É o mesmo modo de sentar, porque, olha, olhando daqui, olha, na verdade, tem que trocar esses dois aqui, né? O B e o C. É o mesmo modo, porque, olha, olhando aqui, ó, ABC. ABC. Então, esse modo é considerado igual a esse. Então, quantos modos diferentes eu posso colocar isso aqui, essa sequência? Eu posso trocar esses dois de lugar. A, C, B. E não existe outro modo que eu possa sentar essas 3 pessoas aqui. Só existem esses dois modos, ou na sequência ABC, ou na sequência ACB. Qualquer outro modo, quando você for ler a sequência, não, eu vou colocar o B aqui, o C aqui e o A aqui. Ou seja, é cíclico, né? Então, ó, ABC. Então, entendeu? ABC, está na mesma sequência. ABC. Então, ABC. São só 2 casos. Portanto, 3 pessoas deu 2 casos. Se não fosse circular, 3 pessoas seria 3 fatorial. Aqui, você vai fazer 1 a menos. São 3 pessoas, você vai fazer 2 fatorial. Se são 5 pessoas, você vai fazer 4 fatorial. Então, permutação de circular é n menos 1 fatorial. Permutação circular vai ser n menos 1 fatorial. Então, se eu tenho 10 pessoas sentadas numa mesa redonda, de quantos modos elas podem sentar-se? 9 fatorial. 4 pessoas numa mesa quadrada, 3 fatorial. Beleza? Uma última observação aqui, pessoal. Algumas coisas que são importantes para a gente saber. Primeiro, algumas propriedades importantes das combinações. A combinação também pode ser escrita assim, ó, combinação de n elementos tomados PAP. Então, eu gostaria que você soubesse que existe a propriedade das combinações complementares. Por exemplo, combinação de 8 elementos tomados 3 a 3 dá o mesmo resultado que combinação de 8 elementos tomados 5 a 5. Esses dois juntos dão esse. Então, por exemplo, combinação de 7 para 2 dá o mesmo valor de combinação de 7 para 5, porque esses dois resultam nesse. Isso pode facilitar. Outra coisa, olha só, somatório de combinação de 5 até 0, mais combinação de 5 até 1, mais combinação de 5 até 2, mais combinação de 5 até 3, mais combinação de 5 até 4 e por fim 5 até 5. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5. E se fosse combinação de 7, 0, 7, 1 até o 7, 2 elevado a 7, certo? Isso vai ajudar muito. Problemas do tipo assim, você vai comer um cachorro quente e tem 10 tipos de molho. 10 tipos de molho. E você pode comer o cachorro quente sem molho nenhum, com 1, com 2, com 3, com 4, até com os 10. E a ordem entre eles não importa. Certo? Então, beleza. Então, eu poderia escolher só 1, só 2. Então, olha,
Posso escolher nenhum. Combinação de 10 para 0, no caso, né? Depois, posso escolher só um. Depois posso escolher 2. Depois posso escolher 3, até escolher todos. Imagina calcular cada uma dessas coisas. Com isso aqui, você sabe que é 2 elevado a 10. Então, essas propriedades vão te auxiliar bastante. E outra coisa, quando falar a questão do pelo menos, em análise combinatória, muitas vezes é mais fácil pegar 100% dos casos e tirar o que o problema não quer, do que ir somando todos os casos que ele quer. Por exemplo, um caso típico, você tem 21 pilotos, dos quais 3 são brasileiros. Quais são os pódios para os 3 primeiros colocados, de modo que tenha pelo menos um brasileiro nesse pódio. Então, se você for calcular com um brasileiro, ou com 2 brasileiros, ou com 3 brasileiros, vai ficar muito extenso. Você teria que calcular os 3 casos e somar. Só que é muito melhor você calcular todos os casos possíveis, que é 21 vezes 20 vezes 19, porque importa a ordem, é um problema de arranjo, e tirar todos os pódios para 3 pessoas que não tem brasileiro. Se não tem esses 3, sobram quantas pessoas? 18. Então, 18 vezes 17 vezes 16 são os pódios que não tem brasileiro. Pega o total e tira os que não tem brasileiro. Então, fica atento nisso, quando falar a palavra pelo menos. Outra coisa que tem que ficar muito atento, que as pessoas costumam errar em análise combinatória, é o seguinte. A questão do princípio multiplicativo, às vezes é possível fazer direto e às vezes não é possível. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse painel que eu quero pintar e cores vizinhas não podem ser iguais. Eu tenho as cores A, B, C e D. De quantos modos eu vou pintar? 4 opções. Essa não pode ser igual a essa, 3 opções. Reparem que o que influencia essa resposta é só o que já está escrito. A próxima ainda não, ok? Porque ela não está escrita. Então, aí essa aqui não pode ser igual a nenhuma dessas duas opções. Muita gente sai 4, 3, 2, 1 por causa, né, do fatorial. Só que essa aqui só não pode ser igual a essas duas. Então sobram 2 opções e essa aqui só não pode ser igual a essas duas opções. Consegui fazer o problema de uma vez. Então é só multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Princípio multiplicativo. Porém, se eu tenho essas mesmas 4 cores e quero pintar esse painel nas mesmas condições, de modo que cores vizinhas não sejam iguais, olha o problema que eu vou ter. Tenho 4 opções, faz de conta que eu escolhi A. Tem 3 opções, faz de conta que eu escolhi B. Aí aqui eu vou ter 3 opções de novo, só que eu posso, por exemplo, ter escolhido A, que é igual a essa. Se eu escolhi A, aqui vai ser A e A, eu vou ter 3 opções aqui. Mas, se eu escolhi, por exemplo, C, esse aqui não pode ser A nem C, só vou ter 2 opções. Então eu tenho 2 casos, eu não posso fazer exercício uma única vez. Então eu vou ter que dividir em 2 casos. Como assim 2 casos, professor? Um que esses 2 são iguais e um que esses 2 aqui são diferentes. Se eles forem iguais, eu escolhi A aqui, eu só tenho uma opção que é ser igual a A. E aí aqui, portanto, eu posso ter B, C ou D. 3 opções. Agora aqui, 4 opções, escolhi A. 3 opções, escolhi B. Agora eu não posso ser A, eu tenho que ser diferente. E também não pode ser B, então eu tenho C ou D. 2 opções. Então, acho que eu escolhi C. Aí sobram cotas aqui, não pode ser A nem C, pode ser B ou D. 2 opções. Então eu tenho 3 vezes 4 vezes 3, vezes 1 não precisa, né? Ou é mais 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Portanto, só calcular isso aqui. Bom, isso são apenas algumas dicas de análise combinatória, espero que tenha ajudado. Acompanhe nosso site no Instagram, nossa página do YouTube, salinha.mate.sergio, que vão ter vários exercícios resolvidos que vão te auxiliar a praticar. Porque essa matéria, a teoria é curta, o que conta mesmo é praticar os exercícios que são bem distintos uns dos outros. Então, para a gente pegar o raciocínio aí nessa matéria que cai muito no Enem, é praticar bastante. Quem gostou, dá um like, segue nosso canal. Abraço, pessoal!